Olá, seja bem-vindo ao programa Seitianoye na TV. Hoje nós falaremos sobre o tema reconciliação com pai e filho, e o livro que nós vamos utilizar é A Vida é uma Lição, do professor Seiichi Taniguchi. E esse tema se encontra na página 97. Antes de nós iniciarmos propriamente dito o tema, na verdade, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão sobre um trecho da revelação divina da Grande Harmonia, que consta: dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus, né? Compreendemos, então, que Deus se manifesta na nossa vida através dos nossos pais, né? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Os nossos pais nos orientam, nos direcionam, nos guiam, e, na verdade, tudo é a orientação de Deus na nossa vida, para que nós possamos, então, manifestar o Filho de Deus que se aloja dentro de cada um de nós. E aí, na página 97 do livro, o professor Seiichi Taniguchi diz o seguinte: o crescimento perfeito dos jovens depende muito da relação harmoniosa que eles mantêm com os respectivos pais. Isso porque todas as pessoas vieram a este mundo por meio do pai e da mãe, que são, afinal, os causadores da vida dos seus filhos. Por isso, revoltar-se contra os pais produz péssimo efeito. Os pais tiveram o trabalho de matricular o filho nessa escola da vida. Quem se rebela contra os pais ou os odeia, acaba repudiando as lições da vida e praticando atos destrutivos contra ela. Nós podemos ver, né, na própria revelação divina da Grande Harmonia, quando nós não conseguimos agradecer aos nossos pais, a nossa vida não desenvolve, a nossa vida não cresce, nós ficamos aí não conseguindo manifestar o Filho de Deus que somos. E aí o professor Seiichi Taniguchi vem reforçar isso nesse trecho do livro, no início do capítulo, para que nós possamos, na verdade, entender. Nossa vida ela é norteada, né, pelo sentimento de gratidão aos nossos pais, e, na verdade, nós só conseguimos obter sucesso quando esse sentimento está presente na nossa vida, independente da forma como nós vivíamos até então, né? Na própria página 97, o professor Seiichi Taniguchi continua dizendo assim: o ser humano tudo cria com a mente. A própria vida é criada pela mente de cada um como uma espécie de novela. Quem se rebela contra os pais escreve um roteiro destruidor da sua novela. E eu queria fazer uma pergunta para vocês: como está a sua novela hoje, né? Ela é um drama ou é uma comédia? Qual é o pensamento que está norteando a sua vida nesse momento? É um pensamento negativo ou um pensamento positivo? Qual é o sentimento que você nutre para com seus pais? Um sentimento de amor ou um sentimento de ódio? E, na verdade, tudo aquilo que você vive hoje é um reflexo da sua postura mental, daquilo que você está trazendo consigo, com os sentimentos que às vezes não são condizentes com o Filho de Deus que você é. E por isso a reflexão, né, de que forma nós temos que fazer com que essas mudanças aconteçam na nossa vida, para que realmente nós possamos viver essa harmonia com os nossos pais e, naturalmente, conseguimos fazer com que a nossa vida transcorra como tem que transcorrer, de um modo natural, como Filho de Deus que somos. Mais à frente um pouquinho, o professor Seiichi fala para nós também: na verdade, todos os filhos amam seus pais. Então, deve haver uma razão para que eles os repudiem. Quase sempre é porque os pais brigam entre si. Não existe filho que se alegre quando os pais brigam. Os filhos acompanham atemorizados, com o coração batendo mais forte. Os pais se desentenderem nas brigas. Eles sentem vontade de chorar. E se o pai espanca a mãe, os filhos desejam sempre salvar a mãe e esmurrar o pai. Não importa o motivo da briga, né? E aí o mestre fala que muitas vezes os filhos acabam nutrindo sentimentos ou pelo pai, por conta de um comportamento, ou pela mãe, né, também por conta do seu comportamento, ou pelos dois, na verdade, por conta da situação em que se vive. E aí este sentimento é que faz com que a gente não permita que Deus atue na nossa vida. Quando nós passamos a ver que a nossa vida está sendo uma sucessão de fatos negativos,
seja profissional, seja pessoal, seja desarmonia na família, nós precisamos, então, parar e refletir, né? Qual é o caminho que eu vou seguir a partir deste momento para que realmente a minha vida se torne a vida do Filho de Deus? Qual é a forma que eu tenho que pensar? Qual é o conceito que eu tenho que mudar? Porque aí, naturalmente, eu acabo conseguindo fazer com que esses fatos que já aconteceram passem a não me incomodar mais e eu passo a criar uma nova vida através dessa minha postura mental nova também. Por isso é importante que nós possamos fazer essas reflexões. Talvez agora seja o momento apropriado, mas talvez um pouquinho depois, quando você terminar de assistir esse programa, e aí você vai interiorizar, né? E vai buscar dentro de você as suas emoções, os seus sentimentos, aquilo que você já viveu. Será que vale a pena nós sofrermos? Será que vale a pena nós ficarmos cultivando esses pensamentos ou esses sentimentos que não correspondem ao Filho de Deus que nós somos? Claro que não, né? Nós nascemos para ser felizes, então nós temos que buscar essas transformações para que realmente a nossa vida possa transcorrer da melhor forma possível. Nesse capítulo aqui, o mestre conta um relato de um filho com um pai que se desentendeu e ele via o pai bater na mãe durante muito tempo. E aí um dia a mãe sai de casa e pergunta se o filho quer ficar com o pai ou vai acompanhá-la. E ele diz que vai acompanhar porque ele já não aguentava mais. Só que uma dúvida ficava dentro dele, porque ele via o pai como um profissional maravilhoso, como um pai também maravilhoso para ele com a irmã, porém, como um marido, ele o via como um monstro, né? Então ele sai. Na medida em que ele passa a viver com a mãe afastado do pai, ele passa então a viver uma vida desregrada. É uma vida onde ele saía com os amigos para andar de moto, com idade que não permitia isso, né? Passou a frequentar as noites, chegava em casa tarde, não estudava, ou seja, uma vida totalmente diferente daquilo que as nossas mães muitas vezes querem que, né, ou as mães querem que os filhos vivam. Nesse decorrer da vida, a mãe então já conhecia Seiichi Noye e pede para que ele, não aguentando mais ver essa situação, pede para que ele participe de um seminário, né, na academia. E aí ele vai com a mãe, porque a mãe o acompanha, mas ele não se sente à vontade nesse primeiro seminário. E aí voltou fazendo as mesmas coisas, né? E a mãe, um pouco frustrada, porque acabou não conseguindo fazer com que o filho mudasse ou manifestasse aquilo que ele tinha de melhor. E aí, então, um dia ele vai para a casa da avó, que também conhecia o ensinamento da Seiichi Noye, e lá ele encontra um primo. E aí os dois começam a conversar sobre os ensinamentos da Seiichi Noye e combinam de participar de um seminário. A avó fica muito feliz, né? Imagina, 2 netos indo participar de um seminário, conhecendo o ensinamento da Seiichi Noye, então eles vão para a academia. Nesse seminário, então, ele já começa a observar e a vivenciar algumas coisas de forma diferente, né? E ele vem um pouco mudado. Ainda não conforme a libertação da verdade para manifestar realmente 100% o Filho de Deus, mas ele vem mudado, né? E quando ele vem mudado, a mãe, então, começa a observar que talvez esse tenha sido o melhor caminho, né? E aí ele passa, então, a não querer mais fazer as corridas que ele fazia de moto, que eram corridas agressivas, que machucavam as pessoas, né? Passa a não manifestar as doenças como vinha, às vezes, manifestando, porque essa desarmonia mental gerada pela família faz com que isso realmente aconteça. E aí, então, ele passa a ter vontade de voltar mais algumas vezes para a academia. Em alguns desses seminários, já frequentando um pouquinho mais, ele tem, numa prática que nós fazemos, que se chama prática da purificação da mente, tem um momento em que nós agradecemos aos nossos pais. E ele estava falando, papai, muito obrigado. Ele sente pela primeira vez, então, essa emoção de agradecer ao pai, ou de amar ao pai e ter ele como referência, né? E ele consegue visualizar o pai como aquele pai maravilhoso. E aí, então, ele pede perdão ao pai, lá da academia mesmo, mentalmente participando da prática. E aí ele volta. Quando ele volta para casa, ele já não tem mais vontade de participar de corridas, não tem mais vontade de fazer as coisas que estavam desregradas na vida dele. Ele passa
a não querer mais. E ele tinha uma gangue, né? E aí, quando ele volta deste seminário, onde ele conseguiu se reconciliar com o pai, ele então dissolve a gangue, diz que não quer mais participar, não quer que ninguém mais faça com que essa gangue esteja presente na cidade, né? E aí eles acabam se separando. E ele volta e tem muita vontade de ver o pai, mas ele tem vergonha pelo tempo que ele tinha já feito bastante coisa errada, né? Então ele tem vergonha de procurar o pai. Mas há alguma coisa dentro dele pedia para que ele fosse. E aí um dia ele decide ir procurar o seu pai. Então quando ele chega na casa do pai, o pai dele está exatamente com a mesma fisionomia que ele estava quando ele estava na academia, visualizando o pai e agradecendo, né, na prática da purificação da mente. Recebe o filho de braços abertos, feliz da vida, porque o filho estava de volta, né? E aí os dois conseguem se reconciliar. E aí o professor Seicho finaliza o relato dizendo que, na verdade, depois dessa reconciliação, o filho conseguiu, né, voltar a estudar, ele conseguiu montar uma empresa, conseguiu se desenvolver profissionalmente e a vida passou a ser harmoniosa, tanto com o pai como com a mãe. E aí o professor Seicho faz a gente fazer essa reflexão, né? Enquanto a gente não estiver vivendo esta harmonia, na verdade a nossa vida ela não vai fluir em nenhum aspecto, né? A gente precisa estabelecer essa ordem e entender que, através dos nossos pais, é que Deus está nos orientando. Uma vez que nós não estamos em harmonia com os nossos pais, nós não estamos recebendo a orientação de Deus e, naturalmente, a nossa vida não segue o curso natural, né? E aí, mais um pouquinho para frente, ele coloca para nós aqui essa reflexão, mostrando, na verdade, o que é estabelecer a harmonia, né? Eu vou contar o meu relato hoje, que, na verdade, é um relato que me fez ficar na Seicho Noye, que tem bastante a ver com isso, com a gratidão, e a minha vida realmente só tomou um rumo quando eu consegui me harmonizar com os meus pais, né? Quando minha mãe ficou grávida de mim, ela não queria uma filha mulher, ela queria um filho homem. E ela passou 9 meses da vida dela dizendo, né, da minha vida, 9 meses da gestação, dizendo que era um filho homem. E eu, na verdade, já há 45 anos atrás, a gente não tinha essas modernidades de hoje, né? Mas há 45 anos atrás não tinha ultrassom. E aí, quando eu nasci, eu já nasci de 10 meses, que eu já tinha algo que eu não queria vir fazer nada aqui, porque a mãe não queria, né? E aí, eu, na verdade, tinha uma junta médica quando a minha mãe foi para fazer o parto. E aí o médico, quando me entregou para a minha mãe, e isso a minha mãe contava, que a gente não conhecia o ensinamento da Seicho Noye, mas ela contava, que eu fechei os olhos, fechei a cara, fiquei emburrada e não olhei para ela. E aí o médico dizia para ela, né, eu te disse que isso podia gerar essa rejeição. E ela não acreditava muito nisso. E, na verdade, a gente teve um relacionamento bastante conturbado durante 23 anos, né? Mal eu falava com a minha mãe, e aí foi quando nós conhecemos a Seicho Noye. Quando eu tinha 23 anos, ela me convidou para ir numa reunião de mães, e na reunião de mães parecia que as coisas eram todas para mim, né? E aí a preletora falava sobre a harmonia com os pais, a preletora falava sobre a questão do sentimento de gratidão, e eu não conseguia muito fazer com que isso estivesse presente na minha vida. E aí, então, acabei conversando com a preletora, ela me orientou, e eu fui para casa começar a prática, né? E, na verdade, a única prática que eu tinha que fazer era a oração do perdão para minha mãe. Durante o período dessa prática, né, que foram longos 3 anos e meio de prática para que eu conseguisse perdoar minha mãe, eu acabei descobrindo que, no meio do caminho, eu também nutria um sentimento negativo pelo meu pai. E aí eu comecei a reflexionar que, na verdade, a minha vida pessoal não era nada resolvida, a minha vida profissional menos ainda, né? A vida financeira, então, nem se fala, era tudo muito tumultuado. E, na medida em que eu ia fazendo a oração, eu ia trazendo também à tona o sentimento negativo com relação ao meu pai. E aí, então, foi o momento em que eu voltei a pedir uma orientação para um preletor, e ele me disse, né, enquanto eu não me harmonizasse com os dois, nada na minha vida fluía. Eu não parava em emprego, eu não tinha namorado, ninguém prestava, né, nenhum namorado prestava, era tudo defeituoso, e, na verdade, tudo estava dentro de mim.
Li o livro Buscando o Amor dos Pais algumas vezes, né? Li o livro dos jovens também algumas vezes para que eu conseguisse me harmonizar. Quando a gente fala de livro, na realidade, nós temos que entender que são, na verdade, os nossos instrumentos para que nós possamos conhecer e estudar ainda mais o ensinamento. Nós não temos preletor em casa, então os livros são, na verdade, os nossos grandes mestres, né? E para adquiri-los, nós podemos entrar no nosso site, www.sni.org.br, ou então buscar informações através dos telefones 0800 770 2600 e, se for telefone celular, 0 operadora 11 5074 4180. E nessa busca constante que eu fazia, participava muito das reuniões, ia para a academia participar dos seminários, que também foi o meu grande transformador, né? Até que eu consegui, depois de 3 anos e meio, entrar em harmonia com a minha mãe, perdoar a minha mãe por todos os fatores que haviam acontecido na minha vida e também perdoar o meu pai, porque quando eu tinha um sentimento nutrido negativo pela mãe, muitas vezes eu achava que o pai era omisso com relação a determinadas situações. E isso, na verdade, acabou criando esses sentimentos desnecessários. E aí eu consegui, então, estabelecer essa ordem na minha vida, né? Consegui estabelecer o que, na realidade, se faz importante que nós tenhamos, o sentimento de gratidão. Nesse período, então, eu consegui fazer com que a minha vida profissional entrasse nos eixos, a minha vida financeira também, né? E a minha vida amorosa, né? Também eu consegui estabelecer a ordem nisso. Mas foi exatamente quando eu consegui entender que o sentimento que eu tinha que ter pelos meus pais era um sentimento de amor e gratidão. E isso, na verdade, faz a diferença, né? É o que o professor Seixo fala nesse capítulo, que do livro A Vida é uma Lição. Ele mostra para nós exatamente a importância desse sentimento de gratidão para com os nossos pais, um sentimento que, na verdade, faz com que nós estejamos ligados a Deus e fazendo com que a nossa vida seja a vida do Filho de Deus, que nós devemos vibrar constantemente, né? O professor Seixo nos orienta também bastante nesse capítulo, e aí ele conta alguns outros relatos que eu vou deixar para vocês adquirirem o livro e lerem, né? Para que nós realmente possamos manifestar a gratidão pelos nossos pais, né? Onde nós conseguimos revelar, então, a nossa natureza divina como filhos de Deus, e a nossa vida, então, começa a se transformar com certeza. Né? O final do relato, do meu relato, na verdade, eu consegui estabelecer toda essa ordem e fazer com que a minha vida fluísse de modo natural, né? Hoje eu posso dizer, nós vivemos em harmonia, não que não tenhamos brigas, né? Mas as brigas não são brigas que nem eram antigamente. A gente, às vezes, não tem as mesmas opiniões, a gente às vezes diverge de algumas coisas, mas a gente consegue estabelecer essa harmonia. Então, é uma discussão harmoniosa, que eu sempre brinco em casa, né? É uma discussão harmoniosa que a gente consegue estabelecer a convivência de modo natural. E isso, na verdade, é o que o ensinamento da Seiichi Noye nos proporciona, né? E o que nós precisamos, na verdade, fazer com que a nossa vida seja a vida do Filho de Deus. O que eu posso dizer para vocês, na verdade, tanto o relato meu de experiência, quanto o relato que está no livro, né? Se você se identificou com ele, na verdade, procure, então, ou uma associação local, ou uma regional, ou um núcleo da Seiichi Noye, né? E, para isso, você vai até o site fazer a pesquisa e ver um local que é mais próximo de você. O nosso site é o www.sni.org.br. Procure um preletor, caso você queira conversar com alguém e colocar a sua situação. Mas se você se identificou e quer mudar a sua vida e quer ser feliz, na verdade, essa é uma grande oportunidade, né? A nossa vida realmente ela se transforma na medida em que nós nos permitimos fazer com que isso aconteça. E eu espero que vocês possam se permitir nesse momento que a sua vida realmente transforme-se e você seja infinitamente feliz. Muito obrigada. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade.
é o Domingo da Seitonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano, como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seitonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Agora já se foi, amanhã eu sei que ainda não chegou. Vivo aqui neste momento o presente, e a verdade, só a verdade é que me ilumina. O meu pensamento eleva-se aos céus e se torna com a vontade de Deus. Pela luz eu sou preenchido, e o meu lar pleno de riqueza está. Desapareceu tudo o que é sombrio, nossa amada pátria se iluminou. Manifesta-se a luz da alegria. Todos os lares enchem-se de bênçãos mil. É chegado o momento de se revelar a divina essência que existe em todos nós. Umas nuvens de luz vamos todos, nós filhos de Deus, vamos alcançando o céu. A perfeição de Deus manifesta-se em nós e nos faz crescer infinitamente. O amor, a sabedoria e a luz da vida brilham com fulgor, meu paraíso. O reino dos céus e a terra são um só. Todos nós aqui somos unos com o Pai. Sua orientação nós recebemos. Hinos de alegria, hinos de louvor ecoam sobre a terra. Seja você também o mantenedor do programa Seitonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180.
e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Há 11 anos no ar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, a Seitione na TV agora amplia seus horizontes e agrega novas tecnologias com o objetivo de se desenvolver e levar a um número de pessoas cada vez maior a verdade homem filho de Deus. Agora você pode assistir a Seitione em escalas, no parque, no carro, na praia. Assista diariamente a Seitione na TV, no computador, no tablet ou no smartphone. Acesse www.sni.org.br. Novos programas todos os dias. Seitione na TV, a qualquer hora, em qualquer lugar, numa tela perto de você. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Eu renasci agora. Compreendi realisticamente que sou filho de Deus. Desfizeram-se todas as amarras com que eu prendia a mim mesmo e torno-me agora totalmente livre. Compreendendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades, perdi o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu, como filho de Deus, tenho recebido de Deus a sabedoria infinita, razão pela qual saberei captar o momento mais oportuno para agir. No momento mais adequado, executarei sem vacilar, decididamente, da maneira mais apropriada, aquilo que for mais importante para o momento. Por isso, aquilo que executo concretiza-se infalivelmente e dá ótimos resultados.